O bicho vai pegar, pessoal. O Lula, ele declarou guerra ao Arthur Lira. O Lula fez uma declaração de guerra ao homem mais poderoso da República no momento. E é claro que essa declaração está muito alinhada àquela ideia que o Lula tem de transformar a campanha dele em um amplo movimento político que vai governar junto com ele caso ele seja eleito. Inclusive hoje ele fez uma declaração duríssima contra aqueles integrantes do PT que ainda estão resistindo à chapa dele com o Geraldo Alckmin. E eu vou explicar para você toda a estratégia do Lula e o porquê dele ter declarado guerra ao Arthur Lira. Mas o canal vai passar por modificações. Nós vamos ter nas próximas semanas atualizações muito legais que você vai adorar. E eu quero mudar a thumbnail do canal. Então se você trabalha com arte, com design, mande um e-mail com o seu orçamento para fazer um mockup para apoioprofessorleonardo@gmail.com. Mande lá o seu orçamento, vamos conversar e quem sabe a sua thumbnail, a sua arte não vira thumbnail aqui no canal. Vou esperar o seu orçamento. Tá? Mande lá um e-mail. Só que o que aconteceu, eu não sei se vocês viram, que nos últimos dias o Lula deu declarações muito duras contra o Congresso Nacional direcionadas ao Arthur Lira. Eu vou ler as declarações e depois eu vou explicar o que o Lula está pensando e o porquê ele declarou essa guerra ao Lira. Porque é uma declaração de guerra e vocês vão ver. O Lula falou o seguinte: Ulisses Guimarães, que foi figura humana extraordinária, presidente da Constituinte e presidente da Câmara, não tinha 10% da força que tem hoje o Arthur Lira como presidente. E ele continuou. E aí o Rodrigo Pacheco, com essa fala do Lula, ele ficou revoltadíssimo. O Congresso Nacional nunca esteve tão deformado como está agora. Nunca esteve tão antipovo, tão submisso aos interesses antinacionais. É talvez o pior congresso que já tivemos na história do Brasil. E essa fala do Lula deixou o Rodrigo Pacheco simplesmente maluco, mas é um ataque direto ao Arthur Lira. É uma declaração de guerra ao Arthur Lira. Porque, dentre outras coisas, o Lira tá falando aí de semipresidencialismo, parlamentarismo, tem falado umas ideias aí. E o Lula também falou sobre isso. Não conseguiram aprovar o parlamentarismo com dois plebiscitos, um em 63 e o outro em 93. Então vão tentar uma mudança na Constituição para criar o semipresidencialismo. Você elege um presidente, pensa que vai governar, mas quem vai governar é a Câmara. E aí está o ponto principal. Com o orçamento secreto para comprar voto dos deputados, para fazer todas as desgraceiras que estão fazendo. São 3 declarações fortes contra o Lula, do Lula contra o Arthur Lira. É uma declaração de guerra explícita. Mas o que o Lula quer dizer com essa declaração de guerra ao Arthur Lira? Ao falar isso, o Lula está arriscando no chão uma linha que vai separar o governo dele do Centrão. E aí você vai falar o seguinte: não tem como ele se separar do Centrão. Tem. Porque qual é o plano de governo que o Lula está... Não o plano de governo, mas a ideia de composição de governo que o Lula está tendo. E essa ideia exclui o PP, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, do Ricardo Barros, e exclui também o PL do Valdemar Costa Neto, do BOI, que hoje é o partido do Bolsonaro. Ah, mas esses partidos vão ter 60, 70 parlamentares. Talvez. Mas outros partidos também querem ter 60, 70 deputados. Tá? E como que vai ficar a composição do PT caso eleito? Que é aquilo que o Lula já está construindo hoje. O PT, ou o Lula, quer ir para o governo com o apoio ou a aliança com o PSB, tendo o Alckmin como vice. Falaremos do Alckmin daqui a pouco. O PT, ou o Lula, também quer governar com o apoio do Tasso Gereissati e do PSDB. Pô, mas o PSDB é tucano? Sim, mas o Tasso Gereissati é uma figura importante fazendo o papel dele no Senado. É um septuagenário e tem alinhamento com o Lula em diversos pontos. Porque o Tasso Gereissati faz parte daquele PSDB antigo, do Mário Covas, do Serra, do Aníbal e do próprio Alckmin. Então, a composição de governo do Lula inclui o Tasso Gereissati e também o PSDB ou uma parte do PSDB. Outro aliado que o Lula espera ter é o Gilberto Kassab, que vai fechar com o Lula no segundo turno. O Gilberto Kassab do PSD, um partido
poderosíssimo que também tem a pretensão de lançar aí 60 deputados. Outro apoio que o Lula já considera como certo nessa ampla aliança, nessa frente ampla, é o Renan Calheiros e o MDB. Então perceba que o Lula está selecionando figuras-chave para auxiliá-lo no governo. Tasso Gereissati, do PSDB no Senado, Renan Calheiros e o MDB também no Senado, e o Gilberto Kassab na Câmara dos Deputados, junto com o PSB. E algumas figuras do União Brasil, inclusive, que é o antigo Democratas fundido com o PSL. Então perceba que essa história de frente ampla que o Lula está construindo aqui na campanha, ou esse amplo movimento que o Lula está construindo na campanha, está se consolidando e vai ser levado para o governo. Vai ser um governo voltado ao centro. E é isso que o Lula tem demonstrado, simbolicamente, com o Geraldo Alckmin. Inclusive, o Lula deu uma declaração hoje falando o seguinte: se estão pensando que eu não vou ter o Alckmin como vice, podem pensar em outro candidato. Porque o Alckmin vai ser o vice do Lula. E ele quer o Alckmin como vice, porque o Alckmin é uma figura central em toda essa construção que tem sido feita desde já da campanha. Essa é a ideia do Lula. E nessa ideia do Lula, o Centrão ter um papel limitado, porque MDB, PSD não fazem parte do Centrão. Vocês sabem disso. Tá? Vocês sabem disso. O Centrão é republicanos, a tríade do Centrão é republicanos, PL e PP. E nessa grande composição, o espaço do Centrão vai ficar menor e as chances do Arthur Lira ser novamente presidente da Câmara dos Deputados é muito reduzida. E o Lula não quer o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados de jeito nenhum. Porque, obviamente, se o Lira for novamente o presidente da Câmara dos Deputados, o Lula vai ter uma relação com o Lira muito conflituosa, muito bélica, remetendo aos tempos de Dilma e Eduardo Cunha. E é isso que o Lula quer evitar ao máximo, porque aí sim há risco do Lula sofrer um impeachment. Aí sim há risco do tapete do Lula ser puxado, não com o Geraldo Alckmin. Os petistas ficam falando essa balela aí, que o Alckmin vai puxar o tapete do Lula, que o Alckmin é traidor. Não é. Não é. Muito pelo contrário. Mas muito pelo contrário mesmo. Inclusive o Alckmin fez grandes esforços para poder sair como vice do Lula. Ele fez isso nessa composição. O grande risco para o Lula é ter o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. E ele tem tentado, desde já, jogar o Arthur Lira para fora. Tá? Porque aí ele pode, obviamente, repetir aquele movimento que houve do Eduardo Cunha com a Dilma. E o Lula não quer fazer isso. E nessa grande composição que o Lula está pensando no Congresso, para o governo, o espaço reservado para o Centrão seria um espaço muito diminuto. É claro que tudo isso agrada, dentre outras figuras, o Renan Calheiros. Porque o Renan Calheiros e o Arthur Lira, eles são adversários em Alagoas. E há uma briga ferrenha no estado de Alagoas para saber quem que vai suceder o Renan Filho, o Renanzinho, que é o filho do Renan Calheiros, porque ele vai sair do governo para disputar o Senado e com toda certeza, não com toda certeza, mas há uma grande possibilidade de ele vencer, está liderando as pesquisas, né? Está liderando as pesquisas, foi reeleito governador em 2018 com mais de 80%. Assim, o Renanzinho é o grande favorito para ser o senador de Alagoas nessa eleição. Mas há um impasse dentro do estado. E é claro que há essa disputa de força do Lula contra o Lira, fica até difícil de falar, né? Fica um trava-língua, que vai ser arrastada para Alagoas por conta do Renan Calheiros. Tá? Então nós temos que observar esses movimentos do Lula, nós temos que observar esses movimentos também do Arthur Lira, porque há essa declaração explícita de guerra. E então, pessoal, as composições regionais começam a ganhar muito mais importância. E é por isso que em São Paulo, o Boulos deixou de disputar o governo do estado para disputar uma vaga como deputado federal. O Boulos, ele vai ser o deputado federal mais votado da esquerda. Isso é certeza. Não existe outro parlamentar na esquerda com tanta reputação e carisma popular e eleitoral como o Boulos. Tá? E ele vai ter o objetivo de ser o mais votado da Câmara dos Deputados. Porque se o Eduardo Bolsonaro vai ter mais de 1 milhão de votos. Isso também é muito certo, porque ele teve 1.900.000 votos em 2018. Ele não vai, se ele perder 50% dos votos, ele ainda tem 1 milhão. Então o Eduardo Bolsonaro vai puxar muitos votos para o PL. E esse é o objetivo do Valdemar Costa Neto. Só que se o Boulos
for bem votado junto com os parlamentares do PSOL, ele pode também puxar muitas pessoas na legenda, aumentando assim a força de parlamentares do estado de São Paulo à esquerda, evitando assim ou atenuando a força e a resistência do Centrão que o Lula teria que enfrentar caso seja eleito. Tá? O jogo está sendo jogado e a guerra está sendo declarada. Os próximos, já foi declarada no caso, os próximos capítulos nós vamos acompanhar juntos aqui no canal. E se você mexe com arte, se você mexe com design, apoie o professor Leonardo, @gmail.com, mande lá o seu orçamento, vou estar esperando, tá bom? Conto com você.